Fala aí, gente, André Mesqueiroz, mais um vídeo do canal. As pessoas, Bolsonaro quer dar liberdade para liberdade de ação. O pessoal dos direitos humanos, aquele pessoal romântico, aquele pessoal está dizendo que Bolsonaro está dando carta branca para o policial matar e que já existe o excludente de ilicitude na lei brasileira. Porém, eu vou explicar e tecer alguns comentários de quem vive a profissão de fato e de direito. Vou explicar para vocês a realidade. Essas pessoas dizem que há uma certa letalidade policial no país mais violento do planeta, onde se morre mais policiais militares do que guerra como a Síria, como soldados americanos em guerra da Síria, guerra do Iraque, em guerra de todos os tempos. Nunca se morreu tantos policiais. E hoje eu fui surpreendido com um estudo da Fundação Getúlio Vargas, noticiado pela Globo News, dizendo que os policiais estão morrendo por sua própria culpa, né? A letalidade policial, quanto mais o policial mata, mas o policial morre, ou seja, o policial que é culpado de estar morrendo. Então não é levado em consideração. O policial está fazendo uma segunda atividade para complementar sua renda porque não consegue cobrir os custos de plano de saúde, de lazer, de alimentação, enfim, uma série de coisas. O policial está morrendo não é por causa dos assaltos, dos índices de criminalidade altíssimos. Eu digo que a atividade extra e os assaltos, eles estão entre os primeiros colocados na morte do policial militar. E eles disseram que isso é tudo, essa letalidade em virtude o policial não é vítima de um sistema, ele está provocando a sua morte. É o estudo da Fundação Getúlio Vargas hoje. Então, eles dizem que o policial está sendo levado a uma carta branca para matar. Então vamos lá. O artigo 23 do Código Penal brasileiro, ele tem 5 pontos do Código Penal, em que ele diz que é o excludente de ilicitude, né? Vamos lá. O estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular de direito e o consentimento do ofendido. Então vamos lá, eu vou descrever algumas ocorrências que eu presenciei, que eu participei. Um indivíduo, determinado guarnição, não vou dizer se foi de moto, se foi de viatura para preservar a identidade, estava em patrulhamento, era de noite, e o indivíduo vinha com o giroflex desligado, o indivíduo não percebeu que era uma viatura e estava assaltando, certo? Com a arma apontada para a vítima. Foi dado a ordem, certo, para que o indivíduo largasse a arma. Isso para mim já é um absurdo, você ter que dar a ordem primeiro. Nos Estados Unidos o policial não precisa dar a ordem, ele já pode, diante do perigo iminente, ele já pode atirar, certo? Porque a partir do momento que ele está assaltando a vítima e você dá a ordem para que ele largue a arma, ele pode atirar em você, ou ele pode atirar na vítima, se assustar, atirar na vítima, ou ele pode fazer vítima de refém. Então você já perde o elemento surpresa, né? Você já perde o elemento surpresa. Mas André, não é muita crueldade tirar a vida de uma pessoa? Olha, eu acho que se o bandido sabe que vai se deparar com isso, ele já não vai assaltar. Ponto. Ele já vai temer a atividade policial. Então, diante disso, o indivíduo se vira com a arma apontando para o policial e atira na guarnição. A guarnição revida, lembrando que nós temos aí 3 componentes aqui, pelo menos no Nordeste, são 3 componentes por viatura devido ao perigo. Imagine cada um efetuando o double fire, que são 2 disparos, dá 6 disparos. E aí o Ministério Público entende que houve uma desproporcionalidade, o Ministério Público entende que houve um excesso, que o indivíduo só deu 1 disparo e os policiais deram 6. Se vocês for olhar qualquer vídeo aí dos Estados Unidos, o policial ele descarrega a arma, né, para neutralizar. O policial aqui no Brasil, ele tem que se preocupar quantos disparos ele vai dar, porque pode ser
entendido como excesso. E dependendo da parte do corpo que ele acertar, ele pode... Aí é certeza. Se ele acertar no olho ou na cabeça, certeza ser excesso. O bandido pode acertar onde ele quiser, o policial. Né? Não vai ser tido como excesso. E olha lá se o bandido não foi enquadrado também na legítima defesa. Então, isso são ocorrências que aconteceram, ocorrências verdadeiras. Né? O bandido foi alvejado com 6 disparos. Outra ocorrência, o bandido anunciou, atirou na guarnição e correu. E continuou atirando para trás, correndo. Os policiais foram e alvejaram ele pelas costas. Os policiais foram indiciados por excesso. Não se enquadrou no artigo 23 do Código Penal. Não se enquadrou. E são inúmeros os processos que a reação policial não se enquadra. Ah, mas a polícia brasileira é a que mais mata no mundo. Porque é a que mais se depara com pessoas armadas cometendo ilícitos. É a que mais vai para o confronto. É a que mais... Ah, André, mas há excessos. Não, eu reconheço. Quando há uma guerra... já dizia General Mourão, quando há uma guerra, a primeira a ser exterminada é a razão. Então nós estamos numa guerra. Existe sim alguns excessos mínimos. Porém, por causa desses excessos, acho que é menos, o excesso verdadeiro não passa de 0,5%. O excesso verdadeiro. Diante disso, toda ação legítima se enquadra nesses excessos. Então, quando você, diante de uma razão, diante de um estresse tremendo, né, que é a defesa da sua própria vida, apenas 5% das nossas reações, praticamente toda a reação racional é desligada diante de um tiroteio. Toda a reação racional é desligada. O que resta são procedimentos automáticos. O que resta na mente da pessoa é o automatismo. O corpo ele procura neutralizar a ameaça. Então isso é muito rápido. O cérebro ele desliga a visão periférica da pessoa. Isso eu estou falando com um psicólogo. Ele desliga a visão periférica. Você passa a ter uma visão muito mais centrada, muito mais aqui, né? Você desliga todos os processos de cálculos, de risco, o lóbulo frontal, ele que é responsável pela compaixão, pelo diálogo, pela diplomacia, ele é totalmente desativado. Então ali está pura e instintivamente a defesa da vida. Então o policial, sobre forte emoção, ele não consegue contar quantos disparos ele deu, a não ser que ele tenha passado por um treinamento exaustivo, que é muito difícil devido aos custos de munição, devido aos custos de treinamento no Brasil, até do próprio armamento. Carece de treinamento a polícia brasileira, não porque o policial brasileiro não quer treinar, mas porque não se tem dinheiro para comprar munição. É tudo muito caro, os impostos lá em cima sobre as munições. Então, para você ter ideia, nos Estados Unidos o policial treina com munição padronizada. Aqui nós treinamos com munição recalchutada, que são munições que vão ser enchidas novamente. São munições que foram utilizadas e ela não é original de fábrica, ela é reenchida para o policial utilizar no seu treinamento. Então, e isso é muito difícil, viu? Quando eu estava na minha turma, eu dei 100 tiros de IRV, 200 tiros de pistola. Enfim, não vou dizer a quantidade total para não comprometer o treinamento, mas existiram turmas anteriores dos anos 2000, dos anos 90, que foram para a rua sem dar nenhum disparo, porque não tinha munição para o policial treinar. Então, diante dessa ameaça, o policial ele não consegue calcular quantos disparos ele deu. Eu me lembro uma reação que eu tive. Eu tinha contado 2 disparos, né? E se eu não tivesse conferido o carregador e diante do confronto não tivesse recarregado aquele carregador, eu teria passado embaixo, porque na verdade eu não dei 2 disparos, eu dei 8. Mas na minha consciência, por que, André, acontece isso? Porque é desligado, porque a adrenalina é ativada das glândulas suprarrenais,
é tido a adrenalina, seu corpo acelera, os batimentos cardíacos acelera, o sangue ele diminui das extremidades, você tem a mão gelada e se concentra nos teus órgãos para dar fuga total. Enfim, é uma série de reações no teu corpo e isso não é levado em consideração pelo Ministério Público. O Ministério Público simplesmente reabre. Eu participei de uma ocorrência que eu não vou dar detalhes, em que o Ministério Público disse que houve excesso e o ministro disse que houve e que os policiais deveriam ser punidos. E na verdade não houve excesso. Nós socorremos os caras, por favor, me socorra, a gente socorreu os caras e posterior os caras vieram a falecer. E o ministro entendeu que houve excesso. Houve excesso e teria que reabrir, porque houve mais de um disparo. Isso não. E Bolsonaro, na verdade, ele quer tirar essas brechas da lei. Ele quer que a ação policial, né, o policial não seja punido, mas ou porque atirou pelas costas, ou porque deu mais de 3 disparos. Então existe sim um excludente de licitude. Na ação policial hoje existe, porém ela deixa brechas. O policial ele não tem segurança jurídica na sua atuação. Porque a partir do momento que ele der mais de 6 disparos, ou 4, ou a cabeça, ou nas costas, ou no crânio, se o bandido virou a cabeça e pegar na nuca, aí, meu filho, você vai ser indiciado por execução, certeza. Mesmo tua ação sendo legítima, mesmo tua ação sendo a mais simples possível. E às vezes, olha, o que ajuda muito o policial são as câmeras. Houve uma reação agora do policial aqui no meu estado. O policial foi entregar o celular, reagiu e o bandido caindo no chão e atirando. Ou seja, se não tivesse as câmeras, ia ficar muito difícil comprovar que o policial deu aquela quantidade de disparo para cessar aquela agressão, né? Porque a defesa, o Ministério Público, a promotoria, ela coloca muitos empecilhos e coloca em xeque a ação do policial. Mas será que ele não fez isso por conta disso? Será que... Então, Bolsonaro, na verdade, ele quer fazer reestruturar isso aqui, né? Para que o policial não venha, diante de uma ação legítima, acontecer uma injustiça com o policial. Então, o sentimento que a gente, policial militar ou qualquer outro, como aconteceu, o vídeo está longo, mas é realmente para quem quer. Esse vídeo aqui não é palhaçada, não é esses vídeos do YouTube. Não me interessa se vai ter 500 visualizações ou 10 mil visualizações. A PRF foi fazer uma ação dessa e o bandido apontou a arma e o policial matou o bandido. Então, o Ministério Público mandou fazer uma perícia na arma do bandido, constatou que a arma do bandido não funcionava e que o policial rodoviário federal agiu por excesso, porque ele deveria saber que o Ministério Público só soube através de perícia e o policial, em questões de segundo, diante da adrenalina do corpo, sob forte emoção, ele deveria saber que a arma do bandido não funcionava. Ele deveria primeiro esperar ser alvejado. Aí sim ele teria a certeza de que a arma do bandido funciona e ele deveria rezar a Deus para que não fosse atingido na cabeça e que ele tivesse praticamente o que eu vejo nas audiências, o que eu passei nos meus processos é que o policial ele deve ser alvejado. Se ele for alvejado, ele sim está respaldado para reagir. Não haverá sombra de dúvida para o Ministério Público e a promotoria de que a ação dele foi legítima. Só após ser alvejado é que o policial deve reagir. Praticamente é isso que está no Código Penal brasileiro. E Bolsonaro nada mais, ele quer inverter a ordem, né? Ele quer inverter a ordem. Se o bandido apontou a arma para o policial, não interessa se vai pegar nas costas, na cabeça, enfim, se houve uma ação do bandido, a ação do policial está justificada e não tem mais de ir para frente e para trás, subtrair, mas a arma não funciona, isso e aquilo. Nos Estados Unidos, só em apontar, ele não precisa atirar. Ele não precisa atirar. Ele só em estar armado, ele já é um risco eminente, né?
Para o policial militar, o risco eminente no Brasil é se ele está utilizando aquela arma, se ele está efetuando disparo com aquela arma. Nos outros países não. Basta estar com a arma e já é entendido como risco eminente, mesmo ele não estando apontando. Já o policial já pode neutralizar aquela ameaça. Você tem vídeos, que eu não sou um bom editor, né? Eu não sou um bom editor, mas tem vídeo do cara tá só caminhando com um fuzil, a viatura vem e atropela o cara, né? E não é entendido como excesso. Tem vídeo do cara tá com a arma na mão e o policial vai lá e abate, e não é entendido como excesso. Então, pessoal, fica muito burburinho aí por parte dessas pessoas que por causa dessas pessoas, por causa desse tipo de posicionamento, que nunca trouxeram solução, nunca defenderam a vida, pelo contrário, esse tipo de atitude, esse tipo de comentário nos trouxe até aqui. 61 mil homicídios, 500 policiais mortos por ano, ninguém consegue sair na rua, ninguém tem paz, eles vão para condomínios fechados, com segurança armada, os promotores, esses promotores bonitinhos aí, da justiça regenerativa, tem segurança armada, o promotor, o presidente anda com carro escoltado, ele tem seguranças armadas ao redor dele, o carro é blindado e ainda anda com segurança atrás, seus filhos andam com segurança e moram em condomínios extremamente fortemente armados e querem que você, cidadão, que vai para uma parada de ônibus, seja assaltado e aceite, porque isso é uma realidade social, porque isso, por aquilo, por mil e uma teorias. Enquanto não for adotada a tolerância zero, vocês vão sofrer por isso. E eu apoio o Bolsonaro no que ele está falando. Fiquem com Deus, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, fortaleça o canal. Um abraço, fique com Deus.